Bom dia, dia bom! Bom dia, gente! Vamos chegando, vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa Roda das 8. Sempre uma alegria muito grande começar o dia aqui com vocês, tendo a certeza, né, que o que eu tenho para compartilhar é algo que pode, assim, te fazer sair daqui melhor do que quando você chegou, sentindo mais conexão com você mesmo, sentindo paz, sentindo esperança, sentindo amor. É sobre isso que a gente está aqui compartilhando, né, na Roda das 8 há já quase 5 anos. Eu sempre fico muito feliz, assim, que faça sol, faça chuva, sempre tem muita gente conectada, participando, chegando com o coração aberto para fortalecer essa egrégora. Então, obrigada por você estar aqui e estar ajudando, né, na construção desse grande movimento. Bom dia para todo mundo que está chegando. Tem muita gente me escrevendo, mandando mensagem, dizendo: Marina, o Instagram não está avisando, não está entregando seus conteúdos, tarará, tarará. Coisas que podem acontecer, o que eu sugiro, ativem as notificações para vocês verem quando as rodas começarem, né? E vocês já sabem que as rodas acontecem de segunda, 8 da noite, quarta, 8 da manhã. E é esse momento que eu entro aqui para ter essa troca com vocês sobre a espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre os acontecimentos do cotidiano, porque a nossa maior escola é a nossa própria história. São as coisas que vão acontecendo na nossa vida, os ciclos que se repetem, as situações que tiram a nossa paz. É ali, né? O que a gente veio para aprender tá ali. Então, é sempre muito bom poder falar sobre isso com vocês. Esse conteúdo que é compartilhado na roda, ele é fruto de muito estudo, de muita dedicação e, gente, de uma busca muito profunda minha, sabe? Eu sempre falo, né, que eu faço terapia desde os meus 2 anos de idade. Então tem muito tempo que eu vivo essa busca profunda, ela faz parte de mim, assim. E o que eu vou encontrando, o que eu vou aprendendo, o que eu vou estudando, eu tô aqui com o coração aberto para compartilhar com vocês. Bom dia para todo mundo. Gente, convidem as pessoas para estarem aqui. Clica aí no aviãozinho, envia para todo mundo, para os seus amigos, para os seus familiares. Quem sabe alguém que nunca participou da roda tem a chance de estar aqui hoje com a gente. Ou então alguém que já participa sempre, mas não viu a notificação, enfim, ainda não entrou. É o momento. Convidem as pessoas. Enquanto isso, eu vou colocar um mantra para a gente começar o nosso papo de hoje. Peraí. Bom dia, dia bom! Bom dia! Vamos ver. Vários aniversariantes aqui que eu já vi nas mensagens. Aline, que seu novo ciclo seja maravilhoso, muita paz, muito amor, caminhos abertos, muitas realizações, saúde. Que bom que você escolheu viver o seu dia, começar o seu dia aqui na roda. Parabéns a todos os aniversariantes. Eu fico ainda mais feliz, assim, porque é um dia tão especial. Eu, pelo menos, amo fazer aniversário. Amo. É um dia assim, que eu celebro muito a minha vida, a existência. E é sempre lindo, assim, ver aniversariantes nas rodas também. E sempre tem. Isso é muito especial. Gente, hoje é um dia tão marcante, assim, pra mim e toda a minha história desse trabalho que eu desenvolvo aqui na internet. Depois de tantos anos, né, estudando, me aprofundando, fazendo, enfim, imersões, cursos, formações, eu abri a minha primeira turma de uma vivência muito maravilhosa de Ho'oponopono, que eu nomeei de Viva Ho'oponopono, porque realmente é uma filosofia de vida assim que a gente incorpora e as transformações acontecem de uma forma avassaladora. E eu me preparei então para fazer essa imersão com vocês, né, de 5 encontros que vão ser ao vivo. Mas no final da roda eu vou falar sobre isso, mas é porque a primeira turma já está aberta. Hoje, 7 horas, a gente liberou nos grupos o link, muitas pessoas já se inscreveram. E eu tô, tipo assim, transbordando de alegria dessa oportunidade de poder compartilhar com vocês um conhecimento que é tão transformador, sabe? Que é tão profundo, né? E muitas vezes eu não consigo falar nessa profundidade aqui na roda, o tempo é menor.
Enfim, dessa vez a gente estruturou de uma maneira que serão 5 encontros com muitos temas. E aí a primeira turma tá aberta. Não sai da roda para ir se inscrever. Depois da roda você vai. Fica aqui. Mas o link já está disponível no grupo. Inclusive tem cupom de desconto para essas primeiras inscrições, né? Mas assim, vai ser maravilhoso. E eu tô muito, muito feliz com isso. Só compartilhando mesmo porque vocês fazem parte dessa história, né? É uma construção longa, 9 anos na internet construindo conteúdo e, enfim, todo mundo que já passou, que tá aqui, sabe, que engaja, que comenta, faz parte desse passo que pra mim é muito importante, oferecer esse conteúdo num novo formato. Então, é isso. Gente, bom, tenho várias coisas pra compartilhar com vocês, várias mesmo. E hoje, pela primeira vez... Primeiro, vocês estão ouvindo bem? O som pra vocês tá bom? Como que tá aí que eu vou desligar os comentários pra ninguém se perder, ninguém desconcentrar, né? É um pedido de vocês que eu, enfim, atendo com toda alegria. Pera aí. Só tô esperando aparecer como que tá o som pra vocês pra gente começar o nosso papo. Sim, ótimo. Tá. Som super bom. Perfeito. Eu acho que hoje, pela primeira vez, eu senti e me encorajei a contar pra vocês uma coisa que aconteceu desde quando eu cheguei no Rio, mas por um propósito maior para compartilhar, assim, os aprendizados que vieram após, né, as coisas que aconteceram, assim. Quando eu cheguei no Rio, a gente teve uma primeira semana que foi muito desafiadora. Muito desafiadora. E toda vez que você vai fazer uma mudança, você espera que só o melhor aconteça, certo? Você olha para a situação, você olha para o que está por vir. Eu, pelo menos, eu tenho um olhar muito positivo, assim, para a vida. É um exercício isso, né? Você olhar para a existência e esperar pelo melhor. Porque se a gente não sabe o que vai acontecer, por que viver esperando pelo pior? Isso só acontece quando a gente está vivendo com base nas nossas memórias, né? Com seus traumas, com seus traumas, com as suas dores, que você fica sempre achando que você vai reviver essas dores. E a vida não é assim. O desconhecido, ele não precisa estar associado ao negativo. Então, é um treinamento mesmo de você aprender a olhar para a existência, olhar para o que está por vir e esperar sempre pelo melhor. Aquele livrinho Abrindo Portas Interiores, que eu posto todos os dias, sabe? Que é uma mensagem por dia, fala muito isso. Espere sempre pelo melhor. Enxergue a existência sempre através de um olhar positivo. Porque quando você está olhando através do negativo, você está sendo uma pedra. E pedra atrai pedra, flor atrai flor. Então, é uma coisa que eu cultivo, assim. E toda vez que tem uma grande mudança para acontecer na minha vida, eu falo, gente, esperar pelo melhor, sabe? Não significa que não terão desafios, mas seja qual forem os desafios que forem surgindo, eu vou ter as ferramentas que eu preciso para lidar. Enfim. E aí a gente chegou no Rio e nessa primeira semana, na primeira noite que eu cheguei aqui, a Maitê teve uma crise de falta de ar, que ela nunca tinha passado isso na vida dela e nem eu como mãe de ter que lidar com isso. Ela acordou com muita falta de ar, tive que ir com ela às pressas pro hospital, sem conhecer ninguém aqui, nada, nem o hospital eu sabia que o hospital ia levar. Ainda não temos pediatra aqui, não formamos ainda uma rede de médicos, não tem nem um mês que a gente chegou. Enfim, isso já me deixou assim, com o coração na mão, né, numa cidade nova, então um lugar que você já tá caminhando com um tanto de insegurança. E aí aconteceu isso e tal, eu falei, nossa, passou, ela medicou, melhorou, não sei o quê. Uns 2, 3 dias depois, eu fui comprar umas plantas aqui pra casa, eu até compartilhei isso com vocês no dia que eu tava indo. E simplesmente teve um assalto à mão armada no carro que estava do lado do meu carro. Estava parado o carro, eu estava dentro do carro. Então eu vi tudo acontecer, sabe? Muita violência ali do meu lado, tive que ficar abaixada dentro do carro. Foi uma situação muito angustiante, que me deu muito medo, muita insegurança, tudo na primeira semana. Recém-chegada numa cidade nova, numa vida nova. Enfim, na hora ali, parece que eu criei uma postura assim que, tipo, vamos lá, faz parte, é isso, vamos embora pra casa e tal. Graças a Deus deu tudo certo e eu voltei pra casa. Claro, fiquei super abalada, assim.
emocionalmente, mas a vida seguiu. Uma semana depois, quando as coisas já estavam ali se acalmando, eu diria, entrando no eixo, da gente conseguir arrumar a casa, sabe, começar a construir uma rotina e tudo mais, eu comecei a sentir muita ansiedade, gente, o coração, sabe assim, quem tem ansiedade vai entender o que eu tô dizendo, porque dá aquela pressão no peito e você não sabe o que fazer, não sabe o que pensar e às vezes não sabe nem de onde vem, porque a situação já passou, o que poderia dar medo já foi, sabe? Então, e aí eu percebi que muitas coisas na vida vão ser gatilho para que o que existe dentro da gente vira à tona. Então, no final das contas, você está sempre tentando fugir de você mesmo, porque o que acontece ao seu redor não traz nada além do que está existindo dentro de você. Então, quanto da nossa vida a gente não gasta, né? Quanto da nossa energia tentando fugir da nossa realidade, tentando fugir da nossa dor, tentando fugir do nosso trauma, ao invés de olhar para o que está pedindo vez, para o que está pedindo passagem e ter certeza que quando a gente olha, a gente cura. E aí, sabe o que aconteceu, gente? Eu estava me sentindo muito angustiada, muito. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu vou ter que olhar para isso, ao invés de fugir, ao invés de me distrair, ao invés de buscar uma outra coisa para me agarrar, ao invés de ficar pensando, tá tudo bem, sendo que não tá, o corpo tá dizendo que não tá. A ansiedade tá existindo, tá ali. E aí eu olhei e eu tive uma crise de choro, assim, absurda, do corpo chegar a tremer, sabe? Tremer porque o corpo fala, né? O corpo escuta tudo que a sua mente fala. Então, às vezes você ignora o medo, ignora a insegurança, ignora a tensão, mas o corpo tá ali, super tenso, super preso, tensionado mesmo. E aí quando você se permite sentir, sabe, isso pode surgir e o alívio vem desse lugar, da aceitação, da não resistência, da aceitação do medo, da aceitação da insegurança, da aceitação da tensão, sem precisar, né, ir para a vida como se nada tivesse acontecido, porque eu sei que a rotina chama, os compromissos estão ali, a gente não tem como adiar, né? A gente tem que cumprir o que precisa ser feito no dia. Só que se você não for se colocando na frente, chega uma hora que fica insustentável. E aí você não aguenta, né? Você tá ali sendo o poço da ansiedade, da preocupação, do medo, do coração angustiado. E até quando, né? Sendo que você precisa de você para tudo que você vai fazer. Então, foi uma coisa que eu falei pra mim, tipo, Marina, você precisa de você pra tudo que você vai fazer. Então, é melhor você se cuidar e se permitir chorar e se permitir sentir, para que haja um alívio que só você pode se dar. Então, isso foi na semana passada que eu realmente consegui extravasar isso, eu diria, sabe, de deixar sair, de deixar, enfim, o corpo tremer e sentir o medo, porque é assim que a paz também começa a existir, vai dando. Essa angústia, ela dá passagem, sabe? Ela precisa de passagem, você dá passagem a essa angústia e ela pode, como um rio, partir, sair, porque esse não é o seu estado natural. Isso é uma coisa muito importante que eu entendi e eu falo para vocês muito abertamente isso. O medo, a angústia, a ansiedade não são estados naturais do seu ser, sabe? São coisas que nesse momento, nesse lugar, podem estar fazendo morada, mas não é o que você é. E muitas vezes a gente fica preso nisso, literalmente, porque ocupa um lugar, porque a gente não sabe viver de outra maneira. Às vezes a gente passa situações tão tensas na vida que a gente aprende a viver na tensão e registra que a tensão é o nosso estado natural. Então, quando tá tudo em paz, você fica encontrando motivos para continuar tenso, porque é a única maneira que você sabe como viver. É a maneira como você aprendeu. Se você teve uma infância conturbada, se você cresceu, né, num ambiente de muita ansiedade, talvez essa seja a única maneira de viver que você conhece. E aí a gente precisa ir desconstruindo esses padrões para criar novos padrões, para criar novas conexões mentais, sabe? Vocês acreditam que eu falei isso na minha terapia e depois eu fiquei chocada com o que eu estava dizendo? Eu aprendi a viver melhor na tensão do que na paz. Então, quando eu consegui verbalizar isso, gente, tanta coisa caiu, sabe? Tantas máscaras caíram de eu ver eu mesma criando os meus próprios problemas e criando a minha própria
ansiedade e tensão por acreditar que essa era a única maneira possível de viver, sabe? Então, eu tô aprendendo muitas coisas. Eu digo a vocês, né, fazem 27 anos que eu faço terapia, literalmente desde a separação dos meus pais, quando eu tinha 2 anos de idade, e eu chego em lugares dentro de mim que eu nem sabia que existiam ainda, porque é uma viagem muito profunda. Tem muitas coisas dentro de você que você ainda não conhece, coisas que você ainda não percebeu, coisas que você ainda não trouxe pro consciente, porque não é que não tá aí, tá ditando a maneira como você vive a vida, como você lida com as coisas, mas ainda não veio pro consciente, você ainda não iluminou essa parte. Então, dita a sua vida, rege o seu caminho, mas você ainda não sabe, não conseguiu nomear, não conseguiu entender racionalmente. E é isso que o processo terapêutico faz, né? Você ir realmente iluminando e dando nome, dando sentido, e mudando e transformando as coisas que existem dentro de você. E eu gosto de contar esses exemplos porque eu acho que a gente não tem como levar alguém a algum lugar que a gente nunca foi. Então, cada lugar desse que eu visito em mim e aprendo alguma coisa, eu posso compartilhar com vocês de uma maneira mais profunda mesmo, esses aprendizados. Então, hoje eu estou construindo novas formas de viver a vida, entendendo que a paz é possível sim, que viver sem a ansiedade é possível sim, que essa não precisa ser a única forma possível, sabe, de existência, de pensamento, mesmo que eu só tenha aprendido dessa forma. E eu digo isso a você, mesmo que você tenha passado um longo período da sua vida se sentindo ansioso, acredite que pode existir uma nova forma de viver, e essa nova forma de viver está totalmente relacionada à não resistência das coisas que acontecem. A paz, ela está completamente ligada à aceitação das coisas como são. Enquanto a gente resiste, e muitas vezes essa resistência ela acontece de uma forma inconsciente. Você trabalha, você luta ali para uma aceitação mental, mas o seu coração ainda está lutando com alguma coisa que foi, que você não gostaria que tivesse sido daquela maneira. Mas já foi, e não tem como mudar. Então, quanto mais você aprende sobre soltar, sobre não resistir, sobre lidar com o que é, e não com o que você gostaria que fosse. A gente só sofre porque imagina, né, que as coisas poderiam ser diferentes. E não poderiam, porque senão teriam sido. Né? O mundo do e se é um mundo que gera muita ansiedade. Se a gente for pensar e se para todas as coisas, e se tivesse sido assim, e se não existe. E aí você corta essas infinitas possibilidades e volta para o que é. Quando você lida com o que é, parece que muito da nossa ansiedade cai por terra, porque é aquela coisa de que o que não tem solução, solucionado está, e o que tem solução, a gente age. Então, de um jeito ou de outro tem amparo, sabe? De um jeito ou do outro tem saída. Você consegue entender isso? Você consegue perceber que quanto mais você fica no e se isso, e se aquilo, você vive num tempo que não existe. É a mente contando uma história de possibilidades que não são a que você está lidando agora. Você consegue visualizar isso? Injeção de paz direto pro coração, Mari. Eu tenho cada vez mais cortado o e se da minha vida. Cada vez mais. Cada vez mais. Sabe por quê? Não existe. É um tempo totalmente criado pela mente. Então, você fica ali sofrendo, pensando que poderia ser diferente, quando não poderia, porque já foi, na maioria das vezes. Ai, gente, muita gente que estava precisando ouvir sobre isso hoje, né? Fê, obrigada pelo seu carinho. Ana, Mara. Eu gosto de abrir os comentários um pouquinho assim, à medida que a gente vai tendo essas trocas. A gente sofre porque a gente fica imaginando que as coisas poderiam ser diferentes do que são. Então, se tem uma coisa assim que eu acho que está totalmente relacionada a esse nascimento da paz, é de você deixar ser, deixar estar, deixar sentir
Enquanto eu fiquei com o sentimento preso dentro de mim, de tudo que tinha acontecido na primeira semana, de todas as coisas que foram gatilhos da minha ansiedade, do meu medo, eu fiquei sofrendo demais, até a hora que eu deixei isso ter passagem. Então chora, então sente, então se treme inteiro de tanto medo, porque logo isso vai passar, sabe? O difícil é ficar prendendo tudo isso no corpo. E se a gente vai olhar só para a pressa da vida, para o chamado do cotidiano, da realidade, dos problemas, das contas, a gente não tem esse tempo nem de sofrer, nem de sentir. E aí você vai prendendo e vai guardando e isso vai só aumentando, né? Tudo na sua vida vira um gatilho, tudo na sua realidade vira, sabe, a pontinha do iceberg que acorda todo o iceberg que está por baixo. E você fica prendendo. Até quando, sabe? Então, eu tenho sentido muito isso. Deixa sair, deixa soltar. Chora se tiver vontade, se treme inteiro se tiver com medo, sabe? Fala das tuas angústias, escreve das tuas emoções. Deixa sair. A vida lá fora pede passagem. E para ter essa passagem, né, você precisa literalmente abrir. Não tem como ter passagem, você tá preso, tenso, sabe? E aí tudo ao seu redor realmente vira um gatilho, porque é para ver se você aprende a soltar. Sabe? A vida ela é muito sábia, coloca no nosso caminho exatamente o que a gente precisa para lidar em cada situação. Então, os gatilhos, as coisas que você vê como gatilhos, na verdade estão trabalhando a seu favor. De você realmente olhar para o que precisa ser olhado, para você abrir o que precisa ter passagem. Então, até os gatilhos, né, acabam sendo a favor da nossa própria cura. Eu tenho vários livros que eu visito assim constantemente e foi muito precisa a mensagem de hoje com isso que eu queria compartilhar com vocês. É um livro que se chama Transformando o Sofrimento em Alegria. Esse livro aqui, ó, Transformando o Sofrimento em Alegria. E eu tenho vários trechos dele que eu leio assim com uma certa frequência, não numa ordem natural, mas como eu já li várias vezes, tem mensagens que são certas assim. E a mensagem de hoje foi justamente as chaves para a paz interior. Existem chaves para uma paz interior. E eu peguei isso aqui para compartilhar com vocês hoje, as 8 chaves para a paz interior. E eu queria só compartilhar um pouquinho dessa introdução, porque eu achei tão lindo. Diz assim: a paz é a mais elevada das virtudes. É o anseio secreto de todos os seres. Ela é uma profunda aceitação daquilo que é. É não se opor a nada ou ninguém. Na minha experiência de alcançar esse estado de espírito tão ansiado, a paz brota da entrega. Você entrega todos os seus problemas a Deus e se deixa levar pelo fluxo da vida. Se você não acredita em Deus, entrega ao grande mistério da vida, cuja criação nem a mente científica mais brilhante conseguiu conceber ou reproduzir. Ou a consciência presente em cada partícula do universo, que aprendeu a transformar energia em matéria, matéria em vida, vida em pensamento e emoção. O que importa é entregar a algo maior que você, que o procede e que o sucederá. Entregar significa não pensar mais a respeito. Significa confiar que o universo já sabia o que estava fazendo antes de você chegar e saberá o que fazer depois que você deixar essa sua forma transitória atual. Você relaxa e confia. Para isso, é preciso abrir mão do controle. A paz, portanto, nasce de um profundo confiar. Em suma, a paz nasce da fé na vida. A paz nasce da fé na vida. E aí, se você quiser pegar um papel, uma caneta, anotar, ou se quiser estar só aqui de corpo e alma e mente presente, recebendo essas chaves, esse direcionamento, ou se quiser anotar também, eu acho que é um conteúdo assim muito precioso e muito enriquecedor para você visitar sempre. A primeira chave dessa paz interior é o silêncio.
A primeira chave é o cultivo do silêncio, porque é nele que podemos encontrar e ouvir a voz do coração. Quando você compreende isso, naturalmente procura cultivar o silêncio na sua vida diária. Na maior parte do tempo, ainda que estejamos quietos externamente, o ruído continua na mente, porque ela se encontra ocupada com pensamentos compulsivos, aqueles que ocorrem sem que tenhamos consciência deles. O ser humano pensa compulsivamente e com isso não é possível obter silêncio. Vamos nos aprofundar nesse aspecto mais à frente, mas já adianto. O pensamento compulsivo é um dos grandes males da humanidade. Compreender isso é o primeiro passo para alcançar o silêncio, inclusive na mente. Porque você pode então observar a torrente de pensamentos que passa através da sua mente sem se identificar com ela. É como os pais que aprendem a conviver sem incômodo com a algazarra dos filhos, que para um visitante pode parecer perturbadora. À medida que se desidentifica dos pensamentos e foca cada vez mais o espaço vazio entre um pensamento e outro, você entra em um profundo estado de quietude. Somente então você poderá ouvir a voz do eu superior, uma expressão que eu uso para me referir ao Deus que habita em cada um de nós. A centelha da vida que pulsa em cada átomo e em cada célula, o mistério do universo que brilha em você. Todos contemos em nós a sabedoria do universo, em cada elétron, em cada cromossomo do nosso corpo, mas esse conhecimento não se revela à mente. Ele só está disponível ao coração. É preciso dizer que haverá aqui um bocado de solidão. A realização espiritual, ou seja, amorosa, passa necessariamente pela solidão. Em algum momento você vai ter que encarar a si próprio. Por isso, é fundamental aprender a ficar sozinho e em silêncio. Você também pode chamar essa prática de meditação. Mas eu não quero que você se perca no labirinto de ideias e conceitos. Simplesmente se recolha e permaneça em silêncio. Em algum momento você vai ter que encarar a si próprio. Então, essa é a primeira chave, o silêncio. E eu sempre falo, né, gente, que o silêncio é um vazio cheio de respostas. E muitas vezes a gente fica buscando distrações justamente para não ter que se haver com você mesmo. Então, é uma maneira de você estar sempre distraído. E aí você nunca conecta, porque você tem medo do que você vai encontrar até em você. Só que você precisa passar por esse caminho para chegar em qualquer outro estado que você busque estar. A segunda chave para paz interior é a honestidade. Honestidade não quer dizer sair por aí dizendo aos outros tudo o que pensamos ser verdade, desconsiderando o fato de que o outro pode não estar pronto para ouvir o que temos a dizer, o que pode gerar ainda mais conflito e guerra. Seguir a verdade significa ouvir o chamado do coração. Se há desconforto e sofrimento na sua vida, significa que ainda há uma camada de mentira envolvendo. Seja corajoso para encarar as suas mentiras. Sem coragem, você não será capaz de encarar a verdade. Procure identificar as situações em que você ainda não consegue ser honesto consigo mesmo e com a vida. As situações em que você tem que usar uma máscara e não pode ser autêntico e espontâneo. Ou aquelas em que você tem que fingir que é diferente do que é. Dê uma olhada nas diversas áreas da sua vida. Essa é uma tarefa difícil, mas certamente será muito gratificante. Então, a segunda chave da paz interior é a honestidade. A terceira chave é a ação correta. Ação correta é sinônimo de discernimento e bom senso. Não tem nada a ver com moralismo. A ação correta não depende de uma confirmação do mundo externo. Não é seguir um manual com regras pré-estabelecidas sobre o que está certo ou errado. Ela é uma ação determinada pela intuição, que é a voz do seu coração.
é ter coragem de ser você mesmo, autêntico e espontâneo. Portanto, não é o comportamento externo que define a ação correta. O mesmo comportamento pode ou não ser fruto da ação correta, dependendo da motivação interna. Discernimento, algo que você só encontra num lugar profundo dentro de você, independente do que vão dizer ou falar do lado de fora, né? Porque não tem a ver com moralismo, não depende de uma confirmação de quem vem de fora. Então, é de um lugar profundo de conexão. Então, já passamos pelo silêncio, pela honestidade, pela ação correta e agora pela não violência. Não violência é a ação altruísta ou ação sem ego. É purificar o seu canal de toda brutalidade. Significa deixar de ser canal de destruição e de maldade que provoca sofrimento no outro e em si mesmo. Não importa em qual nível. Não violência. Quando eu li isso hoje pela manhã, eu lembrei o quanto muitas vezes a gente age na inconsciência de fazer o mal a alguém sem perceber que quando a gente faz o mal a alguém, a gente também está fazendo mal a gente mesmo. E o mal, gente, às vezes não é numa coisa grande. A maldade, ela pode estar nas mínimas coisas. Naquela vontade que você tem da coisa da outra pessoa dar errado. Naquela vontade que você tem de não acontecer. A pessoa está super feliz esperando por alguma coisa. E lá nas suas profundezas você tem uma vontade de que aquela pessoa não obtenha aquilo porque você ainda não obteve. É a inveja que está escondida. É o egoísmo que está escondido e você tenta reprimir de todo jeito. E falar disso pode ser muito desconfortável. A gente vive uma vida inteira sem querer falar das nossas sombras, sem querer falar da nossa maldade, porque é como se a gente tivesse que ser só bom. Para o mundo a gente só pode mostrar a coisa boa, né? A gente não pode deixar escapar aonde o ego tá, a vontade de querer controlar o outro, o julgamento que a gente tem sobre as escolhas que a outra pessoa faz. Só que por isso que você está se vendo quanto você é o bastidor da sua história. Então você consegue reconhecer a sua própria maldade. Não fuja dela. Não fuja dela, porque quanto mais você foge, mais ela cresce. Totalmente diferente quando você aceita e entende que o primeiro passo para curar é aceitar que tem isso, que a maldade existe, sabe? Que tá ali, aquela sombra, aquele ato violento, aquela maneira de você falar com alguém que é totalmente ríspido, bruto, grosseiro. E aí você acha que quando você faz isso com a outra pessoa, isso não vai pra você? Isso é muito engano. Cada vez que você trata mal alguém, você tá tratando alguém, você mesmo, com essa mesma maldade, sabe? Então, por isso que primeiro eu encontro a gentileza em mim para depois poder ser gentil com a outra pessoa também. Primeiro eu encontro a amorosidade em mim para depois conseguir ser amoroso com a outra pessoa também. Primeiro eu me abro para mim para depois eu conseguir me abrir para alguém também. As relações, o mundo externo é só um reflexo de como a gente se vê e se trata e se cura e se respeita e se perdoa e por aí vai. Então, não violência, um ponto muito importante nessa construção dessa paz interior. Eu tô em paz comigo, mas eu trato muito mal a outra pessoa. Tem uma incoerência muito grande nesse lugar. O próximo passo da paz interior é o amor consciente. Para manifestar o amor consciente, é preciso primeiro reconhecer o seu desamor. Procure identificar em quais situações e com quem você ainda não pode ser amoroso. Onde e com quem o seu amor não flui livremente? Em que situações o seu coração se fecha? Por meio desse processo de limpeza interior, descobrimos muitas verdades sobre nós mesmos. Aprendemos como identificar e remover os obstáculos que emergem quando trilhamos o caminho do coração. A cada pedaço de lixo que removemos, abrimos os canais para que nosso amor flua livremente. Lixo, tem lixo a ser removido dentro de nós. E aceitar isso é o primeiro passo nessa remoção. Amor consciente.
O sexto passo dessa paz interior é a presença. Essa é a chave mestra que ilumina toda a escuridão. Então, por que não vamos diretamente para ela? Porque nem todos estão prontos para utilizá-la. A mente humana está muito identificada com traumas e com jogos. Sabe, joguinhos nas relações? Por isso, antes de podermos usufruir dessa chave, até que estejamos prontos para ancorar a presença, é necessário passar por um processo de purificação e transformação do eu inferior. Esse estágio da consciência sobre a qual iremos falar mais adiante e que está relacionado basicamente aos sofrimentos causados por choques de dor que sofremos ao longo da vida, principalmente na infância. Identificação com as nossas dores e com os nossos traumas, principalmente pelos registros que a gente armazena quando a gente era criança. E tem tamanha identificação que você vive com base nesses traumas e não com base na presença. Sétimo ponto, para acessar a paz interior, é o serviço desinteressado. Esse é o amor em movimento. É quando você pode se doar verdadeiramente ao outro, sem máscara, sem necessidade de agradar ou de fazer o que é certo. Você se torna o amor que se move em direção à construção. Você se torna o amor que se move em direção à construção. Olha como isso é bonito, porque muitas vezes esse movimento pode estar se movendo em direção à destruição. Quando tem muita identificação com o sofrimento, com a dor, com o trauma, o que você tem para deixar no mundo e no outro está totalmente relacionado a sentimentos destrutivos. Por isso que primeiro você precisa aprender a estar sozinho. Primeiro você precisa acessar a solidão. Porque é através dela que você vai conseguir começar a se construir. E num movimento de construção, o que você compartilha também é construtivo. Porque lembra, o mundo é um espelho, é um reflexo. E o último ponto, sobre como acessar essa paz interior é a lembrança constante de Deus. Naturalmente você começa a manifestar a lembrança constante de Deus. E convém recordar o que já dissemos antes. Quando me refiro a Deus, estou falando do mistério da vida, da centelha divina que habita você, da consciência existente em tudo. Quando pode fazer uso dessa chave, você vê Deus em tudo e em todos. Sua vida se transforma em uma prece, uma oferenda ao grande mistério. Você se torna capaz de olhar para o outro além das aparências. Você reconhece a divindade em tudo e reverencia. Esse é um sincero namastê, a saudação frequente utilizada no Oriente para saudar e se despedir, pronunciada com as duas mãos juntas em reverência e que significa: o divino em mim saúda o divino em você. Namastê. Colocando essas chaves em prática, naturalmente você vivenciará a paz. Colocando essas chaves em prática, naturalmente você vivenciará a paz. Vou passar mais uma vez por elas. Silêncio, honestidade, ação correta, não violência, amor consciente, presença, serviço desinteressado, lembrança constante de Deus. Gente, o tanto que o que está sendo compartilhado aqui hoje é precioso, o tanto que esse conteúdo é assim uma chave de tantas coisas. Surreal. Surreal. A paz nasce da fé na vida. Esse é o nosso mantra de hoje. A paz nasce
da fé na vida. A paz nasce da fé na vida. Namastê. Meus amores, o nome do livro é Transformando o Sofrimento em Alegria. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu sempre faço um pedido, né? Quem puder, dá um print da tela, ou então, se puder, só escrever o mantra, escrever alguma coisa que tenha te tocado. Hoje, se quiser escrever só Namastê, compartilha nos seus stories, marca o meu perfil. É uma maneira de vocês me ajudarem a expandir esse trabalho que eu faço assim com todo o meu amor, gente, de forma gratuita. Há 9 anos, né? Tudo que eu compartilho aqui, mas as rodas em específico que é esse boom de entrega de coisas preciosas, entendimentos que realmente mudam a vida. Gratuito, segunda, 8 da noite, quarta, 8 da manhã, tá disponível. Então convidem as pessoas para estarem aqui. Me ajudem a aumentar essa roda das 8, sabe? Porque realmente pode ser uma luz ali na vida de alguém, no dia de alguém, no momento de alguém. Então eu agradeço muito, assim, quem puder me ajudar a compartilhar sobre essa grande roda. E, gente, eu vou lembrar vocês agora que hoje tá nascendo o meu mais novo projeto, que é o Viva Ho'oponopono. A minha primeira turma dessa vivência, dessa imersão mesmo em Ho'oponopono que eu vou fazer com vocês em encontros ao vivo. Então a gente vai conseguir ter uma interação, coisa que não acontece nas rodas, né? Não acontece tanto na comuna, mas ao vivo, em outra plataforma, para a gente conseguir ter as nossas trocas. E a nossa primeira turma está aberta desde as 7 horas da manhã hoje. Nesse formato, as vagas são limitadas sim, porque eu não consigo colocar tanta gente, né, numa sala ao vivo. Então se inscrevam, o link já está disponível, eu coloquei na bio do meu perfil, não está nos stories ainda. Quem está nos grupos tem um cupom de desconto, então, cara, vai ser a coisa mais linda. A quantidade de conteúdo que está separado para vocês é uma imersão em Ho'oponopono, assim, profunda. Então, desde o surgimento do Ho'oponopono até os dias atuais, todas as modificações que o Ho'oponopono já viveu, já passou, a constituição da identidade, reatando com a criança interior. São muitas coisas, muitas camadas, né, que eu não consigo falar aqui só na Roda das 8, realmente precisa de um aprofundamento. Então, depois de 9 anos, né, estudando sobre essa filosofia, fazendo curso, fazendo formação, eu criei essa imersão que chama Viva Ho'oponopono. Serão 5 encontros ao vivo que vão acontecer às quartas-feiras, a partir do dia 10/7. Então, cada quarta-feira, muitos assuntos. A minha equipe falou, não sei como que você vai conseguir falar. Vai caber tanto assunto em uma aula só. Mas realmente é porque eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Eu demorei para criar isso, mas agora eu posso dizer que veio na melhor versão, da melhor maneira, com os melhores conteúdos. Então, o link está na bio do meu perfil, é só você clicar lá para se inscrever. E nós vamos nos ver na quarta-feira, dia 10/7, 10 de julho, que é quando começa. As aulas vão ser 8 horas da noite, tá? E se você não puder assistir uma ou outra, vai ficar gravado sim, e você vai poder acessar esse conteúdo por 1 ano, tá bom? Viva Ho'oponopono. Eu tô muito animada, vocês não têm noção. Na descrição dos grupos tem todo o conteúdo que vai ter em cada aula. Então quem ainda não entrou no grupo, tá nos stories, e aí nos stories é só você clicar na descrição que vai ter lá todas as informações. Tá bom? Um beijo pra vocês, se inscrevam, eu tô muito animada, exercícios que a gente vai fazer juntos, conteúdos, materiais, os exercícios vocês vão conseguir baixar, porque vai estar tudo em PDF, então assim, vai ser muito especial, tá? Não é 1 hora de aula, é mais que 1 hora de aula, porque em 1 hora de aula não vai caber a quantidade de conteúdo que eu tenho pra compartilhar com vocês, tá? Um beijo, o link tá na bio do meu perfil. Se inscrevam, que vai valer muito a pena. Beijo, gente, e até a próxima. Namastê!